Quero saudar a todos com a paz de Cristo Jesus. E nesse minuto de esperança, gostaria de estar lendo aqui, dando continuidade à nossa meditação, no capítulo de Gênesis, capítulo 6, versículo 7 e 8. Que diz da seguinte maneira, versículo 7. E disse o Senhor, destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu. No versículo 8 diz assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quero tributar a Deus a honra, a glória e o louvor pelo que Ele é e a minha gratidão por tudo quanto Ele tem feito, que Ele faz, que está fazendo e que continuará a fazer pelas nossas vidas. Amados ouvintes da Palavra de Deus, gostaria de consubstanciar, gostaria de apoiar esta leitura sobre o seguinte tema: aceitando o convite à salvação. Aceitando o convite à salvação. Outra tradução faz-nos entender melhor esse versículo 8, onde nós lemos aqui, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Em outra tradução ela diz, contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Isso me chamou a atenção, irmão, essa expressão em que o versículo 8 dá um contraste frente à decisão divina de exterminar todos os habitantes da terra, inclusive os animais do campo e as aves do céu, é que Deus encontrou em Noé um coração que reconheceria a sua indignidade, reconheceria diante dessa indignidade também a sua necessidade de se colocar debaixo da providência da salvação divina, segundo a sua decisão. Porque a Bíblia é categórica, amados ouvintes, quanto à condenação universal em que o mundo se encontra. A Bíblia diz da seguinte maneira em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só como eu tinha dito, o que me chamou a atenção é que parece que havia somente um, Noé, em que Deus conseguiu ver, o Senhor enxergou no coração dele alguém que receberia essa proposta e aceitaria. Proposta essa que não dependeria das obras. Embora Deus, que nós vamos observar na continuação da meditação desse capítulo, que Deus, a partir do momento que ele avisou também a Noé, particularmente, sobre esta decisão que ele teve frente à decadência, à depravação humana, somada não somente, como disse na mensagem anterior, que os irmãos me perdoem, não só da degradação moral ligada à promiscuidade, à prostituição, mas também a degradação moral ligada à violência, ao descrédito, ao valor do seu semelhante. E irmãos e amados ouvintes, que não é diferente em nossos dias, não é mesmo?
Mas aqui em Hebreus, diante desse aviso, Deus estabeleceu e fez com que Noé, deu uma ordem a Noé para que ele construísse uma arca enorme, amados ouvintes, que teria 3 andares e que ali seria abrigado os casais de todos os animais e todas as aves que Deus preservaria frente a esse juízo que já estava determinado por Deus. E sabendo o Senhor que aquelas pessoas, diante do seu vil pecado, não aceitariam essa salvação. Isto é interessante, irmão. E a arca que o Senhor mandou Noé construir estava fora de toda racionalidade e convicção humana, porque no tempo de Noé não existia chuva. Diz-nos a Bíblia que o orvalho se levantava da terra e daria às plantas a necessária vitalidade para elas se desenvolverem, as plantas e as árvores. Porém agora, diante deste aviso, dessa resolução divina, Deus convidou Noé a construir a arca. Porém, não foi o fato da obra em que Noé realizou que o fez merecedor da salvação. De maneira nenhuma. Foi a fé. A fé naquilo em que Deus havia determinado e que Deus estabeleceu como regra para a sua salvação, que seria ele construir essa arca que o abrigaria, juntamente com a sua família, com seus parentes ali, seus genros, suas noras e todos os animais que ali Deus encaminharia através de um ato providencial de Deus para aquela arca. E assim aconteceu. E para provar isso que estou dizendo e que o Senhor espera de mim e de você, é que a salvação ela é pela fé e não vem pelas obras humanas, de boas obras ou de bondade. E Hebreus 11:7 confirma isso que eu estou lhe dizendo. Tudo aqui que até aqui disse. Diz assim o versículo 7 do Hebreus 11. Pela fé, olha só, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Ele foi avisado, Noé, particularmente por Deus, de que o dilúvio viria. Aí continua o versículo dizendo assim, que ele sendo avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Para terminar esta mensagem, conscientizando a você que é o mesmo convite e o mesmo aviso que foi dado a Noé se ecoa nesses tempos contemporâneos nosso, de que, através do Evangelho, Deus tem oferecido desde há 2000 anos atrás, desde há 6.000 anos atrás, desde o princípio da criação de Deus, desde essa passagem que envolve Noé e a arca, a qual o capítulo e versículo que acabamos de ler foi motivo de condenar o mundo, da mesma maneira se ecoa nesses dias o Evangelho, convidando a todos a aceitar pela fé a providência de Deus, pela fé no sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, Jesus, é a arca dos nossos dias, a qual o Senhor convida para que nós venhamos adentrar. Assim como eles não criam e achavam absurdo que o que Noé fazia, se tornando Noé um objeto de escárnio público. Assim, amados ouvintes da palavra de Deus, muitos não creem por ver aqueles que estão vendidos ao pecado, às drogas, à promiscuidade, à prostituição e ao crime nos seus mais hediondos pecados, após ouvir a mensagem da salvação e o aviso do juízo que há de vir sobre a terra. Porque Pedro diz que
tudo que nós vemos com nossos olhos, amado ouvinte, estão reservados como tesouros para o fogo inextinguível. E assim como foi no tempo de Noé, também tem sido nesse dia. Quem sabe você tem questionado porque você conhece determinada pessoa que era um criminoso, que era, quem sabe, uma pessoa vendida às drogas, uma pessoa vendida ao adultério ou à prostituição, e hoje ele se encaminha no horário de culto para a casa de Deus. E você se acha tão perfeita, porque você é uma pessoa que vive em família, uma pessoa de bem. E em detrimento a isso, a você fazer esta análise baseada no teu próximo e não na santidade de Deus, você tem caído nesse descaso e tem negado e não está aceitando até então, antes de ouvir esta mensagem e tantas outras que você ouviu, este convite de Deus, a aceitação desta tão preciosa salvação em Cristo Jesus. Pense nisso, assim como no tempo do Noé era a arca que livraria aqueles que o aceitassem, né? O convite de Noé, porque Noé foi o pregoeiro da justiça. Noé falou sobre o juízo que há de vir através do dilúvio, e eles não creram. Assim também é a pregação do Evangelho, das boas novas de salvação, para que todos o que crê serão salvos. Que você seja uma dessas pessoas que reconheça o quão tão indigno você tem sido por se prestar a se achar justo diante daquele que sonda até mesmo as entranhas do nosso íntimo. E se você for sincero nessa tua própria avaliação, porque a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Então que você faça isso, se arrependa diante de Deus e clame pelo precioso sangue de Jesus, que prontamente será aquilo que vai acontecer na sua vida. E você passará a ver a glória de Deus através da sua vida, também acolher a todos da sua família, porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu agradeço por essa oportunidade e que essa palavra venha reacender a esperança daquele que está ouvindo esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém.